Olá! Hoje eu e o Arthur vamos conversar sobre as principais dúvidas relacionadas à doença celíaca, que é uma doença desencadeada pela exposição ao glúten, ela é crônica, autoimune e ela afeta o intestino delgado. Ainda é uma doença pouco conhecida e divulgada. Se estima que 8 a cada 10 celíacos no Brasil não são diagnosticados. Mas afinal, o que é o glúten e quais alimentos que possuem essa substância? Fala moçada, o glúten é uma proteína encontrada em grãos como trigo, cevada e centeio. A aveia in natura, por exemplo, não contém glúten, porém muitas vezes ela é cultivada, processada e armazenada nos mesmos locais do trigo, centeio e cevada e acaba então se contaminando com o glúten. Isso mesmo. E os alimentos mais comuns que não possuem glúten são a batata, o arroz, assim como a farinha de arroz, o amido de milho, o polvilho, tapioca, grão de bico e sementes como amêndoas, castanhas, chia e linhaça. É verdade. Existe até um mito de achar que alimentos sem glúten são mais saudáveis ou menos calóricos, mas isso não é verdade. Muitas vezes ele é taxado como uma substância que produz uma cola no intestino, que inflama, engorda e causa doença em todo mundo, o que também não é verdade. É. E outra dúvida comum também é se a doença celíaca ela é uma alergia ao glúten, mas não é. Ela é uma doença autoimune, isso é, o corpo acaba criando uma reação pela ingesta do glúten, o que vai agredir o intestino delgado e vai causar alterações na parede desse intestino, o que vai levar à inflamação, vai diminuir a capacidade de absorção. É muito comum confundir com também outras doenças, né? Por exemplo, alergia ao trigo, que é uma reação imunológica ao trigo. Afeta mais crianças com sintomas do trato gastrointestinal, pele e até sintomas respiratórios. Pode-se alcançar a tolerância com o tempo. E também existe a intolerância ao glúten não celíaca, que é uma sensibilidade em digerir o glúten. Então, o paciente ele acaba tendo sintomas após ingerir o glúten, como dor de barriga, estufamento, gases, mas isso não causa um dano na parede do intestino. E os exames desses pacientes são normais, não causa alteração na endoscopia, não causa diminuição nem na absorção de vitaminas e nutrientes. Então, se eu desconfio, né, que tem uma doença celíaca, intolerância ao glúten, é necessário já fazer um teste, né, tirar ele totalmente da dieta? Muitas pessoas perguntam isso, né? Mas não é recomendado tirar o glúten da dieta sem orientação médica, pois quando realizamos o diagnóstico da doença celíaca é necessário e essencial estar ingerindo uma quantidade adequada de glúten, pois senão os exames eles podem vir falsamente negativos. É isso que tu comentasse agora, né? O diagnóstico ele é feito também com exames de sangue, né, chamadas sorologias, principalmente ali tem uns que chamam antitransglutaminase, né, principalmente o IgA, tá? Com endoscopia, fazendo biópsia ali do intestino delgado. E geralmente esses pacientes também apresentam uma diminuição de absorção ali de vitaminas, né, vitamina B12, tem vitamina D, enfim, várias vitaminas que podem até fazer, né, o paciente vir com anemia e ter deficiência de ferro, né? E outra dúvida comum também é se é necessário fazer colonoscopia para fazer esse diagnóstico, mas não é apenas endoscopia. Geralmente a colonoscopia ela é solicitada para a gente conseguir excluir outras causas desses sintomas. E esses sintomas geralmente são dor na barriga, né, uma sensação de estufamento, náuseas, vômitos, pode até às vezes ter diarreia, mas pode ter constipação também, né, muitos gases, um inchaço na barriga, dor de cabeça, dores nas articulações, no corpo, e pode até levar à osteoporose, né. O risco mais grave da doença é de linfoma do intestino, seria o principal, assim, mais grave. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente pode tratar e prevenir essas complicações? O tratamento principal e mais efetivo é não ingerir o glúten, né? Excluir ele totalmente da dieta, inclusive a contaminação, que é algo que a gente às vezes não consegue ficar muito ligado no dia a dia, né? Que acontece então com utensílios de cozinha contaminados, né? Onde o glúten é mais utilizado, por exemplo. A gente vai utilizar a mesma faca que cortou o pão outro dia, né? Ou utilizar a mesma panela que foi feito o macarrão, ou utilizar o micro-ondas, forno, lavar a louça com a mesma esponja. Então tem que ter uma exclusão total, isso realmente é bem complicado, difícil, né, de fazer.
E por isso que é tão importante a gente conversar sobre essa doença, porque a vida social do celíaco acaba muitas vezes sendo muito difícil, né? Porque muitas vezes até tem um desconhecimento dessa doença na população. Ainda é difícil a gente encontrar restaurantes totalmente sem glúten, sem contaminação, e assim como os alimentos que são opções sem glúten, que estão prontos no mercado, geralmente são escassos e eles têm um valor mais elevado. E até mesmo medicamentos podem conter o glúten. É verdade. Então, muitos estudos estão sendo aí feitos para encontrar alguma medicação para tratar a doença, né? Mas, por enquanto, ainda é uma doença incurável. Então, o conhecimento ali sobre a doença é essencial para a gente conseguir cada vez mais identificar a doença, também melhorar o acesso, né, dos pacientes celíacos aos alimentos sem glúten. Então é isso, pessoal. Caso tiverem mais dúvidas, podem mandar pra gente. Um abraço. Valeu, um abraço.